Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula com o seu professor, o professor Isaías. E hoje, meus amigos, nós damos início à nossa 9ª aula do curso de CLP Siemens da família S7300. Legal, pessoal, na aula passada nós falamos sobre os tipos de sinais e saídas, sinais de dispositivos de entrada e saída digital. E nessa aula a gente vai falar, eu ensino vocês a respeito dos tipos de sinais e dispositivos de entrada e saída analógica. Beleza, pessoal? Então eu tenho aqui um resumo das nossas 5 primeiras aulas. Quem tiver interesse, dá um pause, dá uma lida e volta nas aulas passadas para estudar todo esse rico conteúdo. Aqui nós temos as últimas 3 aulas, aulas 6, 7 e 8. E hoje a nossa 9ª aula, pessoal. Hoje é a nossa última aula antes de entrar no software da Siemens. Antes de entrar nas aulas de programação de CLP no software TIA Portal, que é o software de integração total da automação da empresa Siemens. Tá bom, pessoal? Então hoje na aula 9 a gente vai estudar o que é o sinal analógico, dispositivos de entrada que trabalham com sinal analógico e quais são os dispositivos de saída que trabalham com sinal analógico. Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje e no final da aula a gente vai sair dominando, conhecendo todas as características desse tipo de sinal que é tão utilizado tanto nas entradas como nas saídas dos CLPs. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Peço para que antes se inscrevam no canal, dá uma força aí para o professor, vamos fazer esse canal crescer. Eu vou trazer conteúdos super interessante para vocês. Vou formar o eletricista desde o começo, desde o básico até se conseguir chegar no nível de um técnico avançado em eletricidade, tá bom? Tanto em eletroeletrônica como em eletrotécnica. Todo conteúdo de formação para um técnico em eletrotécnica ou em eletroeletrônica eu vou trazer esse conteúdo de forma gratuita para vocês. Forma gratuita para vocês, seus amigos e seus familiares. Beleza, pessoal? Dá um like no vídeo, compartilha as minhas aulas com os seus grupos de WhatsApp, com os seus grupos de estudo, grupos de escola, faculdade, cursos técnicos e com os familiares, porque sempre tem alguém interessado em aprender sobre eletricidade, em se tornar um eletricista junto com o professor Isaías, beleza? E ative o sininho das notificações para que o YouTube avise vocês sempre que tiver novidades no canal, sempre que eu fizer aulas novas, vocês já sejam primeiros a serem avisados e já estarem estudando comigo mais uma vez. Beleza, vamos lá então começar a nossa aula de hoje, pessoal. Sinal analógico. O que é o sinal analógico? Quem aí sabe o que é o sinal analógico? Nós vimos na aula anterior que o sinal digital é aquele sinal que pode assumir apenas 2 posições, o mínimo ou o máximo da fonte, o 0 ou o 1, o ligado ou o desligado, nível lógico alto ou nível lógico baixo. E o sinal analógico? O que é? Qual a diferença? Pessoal, se nós pegarmos esse nosso mesmo gráfico aqui no plano cartesiano que nós usamos na aula passada para estudar o sinal digital, nós vimos que nós tínhamos aqui no eixo Y, na vertical, a variação
da amplitude, da intensidade do sinal. Nós estudamos um sinal de tensão, e aí saía do mínimo, ou podia ser mínimo, ou podia ser máximo. Mas tínhamos em algum lugar da escala um valor, saindo aqui do zero, um valor máximo de escala. E nós temos aqui de forma parecida o ponto de referência zero. Se eu considerar aqui tensão elétrica, volts, VCC, tensão contínua, nós temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1200, não sei quantos volts vai ser a minha fonte que vai limitar aqui a amplitude do meu sinal de tensão elétrica. Lá nas entradas e saídas digitais do CLP S7314C da Siemens, nós vimos que era limitado em 24 volts de corrente contínua, 24 VCC, tanto as entradas digitais quanto as saídas digitais, pessoal. Agora, aqui no nosso sinal analógico, o que nós temos, pessoal? A situação é um pouco diferente. No sinal analógico, nós vamos ter uma amplitude que também vai do mínimo até o máximo, pessoal. Só que não necessariamente esse mínimo está no zero. Nós teremos basicamente utilizados em CLPs e também no CLP S7314C da Siemens, 3 amplitudes de variação entre mínimo e máximo do sinal. A grande diferença entre o sinal analógico do sinal digital é que o sinal digital apenas podia estar em 2 estados, ou zero ou máximo. Agora, no sinal analógico, entre o mínimo e o máximo, a fonte, o sinal pode assumir qualquer valor intermediário entre essas duas faixas de mínimo e de máximo. Eu posso ter o mínimo, por exemplo, deslocado abaixo de zero, o mínimo assumindo um valor negativo, passando pelo zero e assumindo um valor máximo positivo. Então, esse sinal que varia de menos aqui, ó, negativo, até mais positivo, pode assumir qualquer faixa de valor entre esses dois extremos, diferente do sinal digital que só podia assumir o mínimo e o máximo. Esse pode assumir entre o mínimo e o máximo qualquer valor. Beleza? E um dos tipos de sinal analógico, uma das escalas, será essa, que parte de um valor mínimo negativo, uma das 3, parte do mínimo negativo até o máximo positivo, preenchendo vários valores. A segunda escala, a 2 de 3 do sinal analógico, ela pode partir com o mínimo sendo no zero e até um valor máximo positivo, e variar em qualquer faixa dentro dessa escala entre o mínimo em zero e o máximo num valor positivo. E nós temos uma terceira forma de sinal analógico utilizado nos CLPs, que usa uma escala que não mais o mínimo parte do zero. A primeira escala, o mínimo partia de um valor negativo lá embaixo. A segunda escala, o mínimo partia do zero. E na terceira escala possível para um valor analógico utilizado, os mais comuns,
A terceira escala, ela varia de um mínimo que está acima de zero, um valor que não parte mais em zero, parte depois de zero, até um valor máximo que também é positivo. Vai entre mais alguma coisa até mais alguma coisa no máximo. Mais um valor no mínimo até mais um valor no máximo. E toda essa escala entre o mínimo e o máximo também pode ser fornecida pelo valor analógico. Beleza, pessoal? Então, para explicar com mais clareza para vocês, como eu gosto de ser bem didático, bem detalhista, para que a cabeça de vocês entenda realmente como funcionam as coisas, eu vou mostrar aqui, ó. Imagina esse sinal aqui, ó, dessa senoide variando, ó, entre o mínimo abaixo de zero, passando pelo zero, e o máximo lá acima de zero. Lembra? Enquanto o sinal digital só podia assumir zero ou o máximo, esse não, ó, qualquer valor entre o mínimo e o máximo pode ser assumido. Eu posso andar aqui, ó, em toda a minha escala. Pode ser o mínimo um pouquinho perto do mínimo, um pouquinho perto do zero, depois do zero, o máximo, no meio entre zero e máximo, zero de novo, no meio entre zero e mínimo, voltar para o zero, andar na escala entre zero e máximo, e esse sinal vai variando ao longo do tempo, não mais sendo apenas dois possíveis valores, mínimo e máximo, e sim sendo qualquer valor entre o mínimo e o máximo. Então, o equipamento trabalha com muitos valores intermediários entre o mínimo e o máximo. E o mínimo pode estar abaixo de zero, com o máximo acima, ou pode estar nessa segunda situação das três que eu mostrei para vocês. Nós podemos ter o mínimo em zero, e o equipamento trabalhando com muitos valores intermediários entre o máximo e o zero. É o mesmo sinal analógico, ó, só que agora ele varia entre zero e máximo. Máximo próximo do máximo, no metade do caminho, perto do mínimo, mínimo, saindo do mínimo e subindo, chega na metade do caminho, próximo do máximo, máximo, e cai novamente o sinal, e pode ser qualquer valor aqui intermediário. Agora ele está aqui, agora aqui, agora aqui, agora aqui, e assim por diante, ó. Enquanto o sinal digital dava um pulo de 0 para 1, de 1 para 0, o sinal analógico varia suavemente entre o 0 e o máximo, beleza? Entre o mínimo e o máximo. Nesse caso, o mínimo está em 0. No caso anterior, o mínimo estava abaixo de 0, o primeiro caso. Nesse segundo caso, o mínimo está coincidindo com o 0. E no nosso terceiro caso, o mínimo está acima de zero. Entre zero e o mínimo tem umas faixas de valores que o nosso sinal analógico não compartilha. Então ele varia entre o mínimo e o máximo, agora com o mínimo deslocado de zero. Mínimo, algum valor entre metade do mínimo e do máximo, chega no máximo, se afasta do máximo, chega no meio, próximo do mínimo, chega no mínimo novamente. E o sinal fica variando entre mínimo e máximo. Mínimo e máximo, agora com o mínimo deslocado no eixo positivo em relação ao nosso ponto de referência zero. Beleza, pessoal? Esse então é um sinal analógico, tudo bem? E quais são os tipos de sinais analógicos utilizados nos CLPs que nós estamos estudando, o S7300? Nós temos sinal analógico de tensão, beleza? Nós temos sinal de entrada analógico de tensão e sinal de saída também analógico de tensão.
Nós temos sinal analógico de entrada e de saída de corrente. E nós podemos ter sinal analógicos de entrada de sensores de temperatura, por exemplo. Tá? Então, quando for sinal analógico de tensão, tanto na entrada como na saída, nós iremos trabalhar com aquela primeira situação, um valor que vai do negativo até o positivo, e o valor é fixo. Nós vamos trabalhar com um sinal analógico de tensão de menos 10 volts a mais 10 volts. Lá menos 10 volts negativo, passando pelo zero, chegando até no 10 volts positivo. Ou o segundo sinal analógico de tensão de 0 a 10 volts. A segunda situação, onde meu mínimo está no zero e o máximo está em um valor positivo. Beleza? Aqui o meu mínimo está abaixo de zero no valor negativo e o máximo no valor positivo. Nessa outro tipo de sinal de tensão analógico, nós temos o mínimo no zero e o máximo em 10 volts. E esse é o sinal de tensão analógico mais usado nas entradas analógicas do CLP ou nas saídas analógicas do CLP. Quando nós falamos de sinal de entrada ou tipo de entrada ou saída analógica à tensão, nós, na maioria das ocasiões, utilizamos o sinal de 0 a 10 volts, beleza? Mas existem as duas opções. Quem vai determinar se o sinal vai ser de menos 10 a mais 10 volts ou de 0 a 10 volts vão ser os dispositivos que estiverem na minha entrada analógica ou os dispositivos que estiverem na minha saída analógica. Se o dispositivo que está na minha entrada analógica fornece para o CLP um sinal analógico de 0 a 10 volts, a minha entrada analógica do CLP vai ser configurada para receber um sinal de tensão de 0 a 10 volts. Agora, se o meu dispositivo de entrada fornece um sinal para a entrada digital do CLP, um sinal de tensão de menos 10 volts a mais 10 volts, nós vamos configurar a entrada analógica do CLP para receber um sinal de tensão analógico de menos 10 volts a mais 10 volts. Então, o dispositivo de entrada que funciona com sinal analógico que vai determinar qual desses sinais o nosso CLP vai receber. O CLP está preparado para receber os dois tipos de sinais analógicos de tensão. E o meu dispositivo de entrada quem vai dizer qual desses dois tipos de sinal o CLP vai ter que receber. Beleza? E a maioria dos nossos dispositivos que trabalham com sinal analógico de entrada fornecem para o CLP um sinal analógico de tensão, quando nos referimos a tensão, de 0 a 10 volts. Beleza, pessoal? Esse entendimento é muito importante, pessoal. Isso aqui é difícil do pessoal entender. O pessoal pesquisa na internet, pesquisa vídeos no YouTube e às vezes não entende, não consegue ver isso de forma clara. E eu hoje vou trazer de forma bem clara para vocês isso. Tudo bem? Então, tensão analógica vai ser menos 10 volts a 10 volts ou 0 a 10 volts, sendo que 0 a 10 volts é o mais usado. Beleza. Quando nós falamos agora de sinal analógico, tá? Tanto da entrada como da saída do CLP, o sinal analógico, quando ele for em corrente,
ele vai trabalhar nas 3 escalas. Então nós temos 2 escalas de tensão e nós temos 3 escalas de corrente. Uma trabalha naquela primeira escala que eu mostrei para vocês, ó, de menos até um valor em mais, um mínimo negativo e um máximo positivo. Enquanto aqui é de menos 10 a mais 10 volts, aqui na corrente é menos 20 miliamperes a mais 20 miliamperes. Então o sinal varia lá do menos 20 negativo, passa pelo zero e vai até o 20 miliamperes positivo. Pode ser que volte para menos 10, menos 8, menos a 10 miliamperes, 8 miliamperes, 6, 4, 0 miliampere, menos 2, menos 4, menos 6, lá no menos 20 miliampere. Então essa é a primeira faixa de corrente que eu posso trabalhar. O outro sinal de corrente em sinal analógico, tanto para a entrada do CLP como para a saída analógica do CLP, é o sinal de 0 a 20 miliamperes, onde o sinal mínimo está em 0 e o máximo está em 20. De forma parecida com a tensão, a tensão tinha o mínimo em 0 volts, o máximo a 10 volts. Aqui eu tenho o mínimo em 0 amperes e o máximo em 20 miliamperes. Então tem uma variação que vai de 0 até 20 miliamperes e volta de 20 miliamperes até 0 ampere. Beleza? E a terceira escala que nós temos de amplitude de sinal de corrente analógica, tanto para a entrada analógica do CLP quanto para a saída analógica do mesmo, é o sinal de 4 a 20 miliamperes. Essa é aquela escala que parte deslocada acima do zero. Começa depois do zero. Ela começa com 4 miliamperes, 5, 6, 8, 12, 18, 20 miliamperes. Sai de 20 vem até 4, saldo de 4 vai até 20. Então ela varia de 4 a 20 miliamperes. E esse tipo de sinal, que é de 4 a 20 miliamperes, é o sinal analógico de corrente mais utilizado pelos CLPs. Da mesma maneira, quem vai determinar qual tipo dos 3 sinais analógicos de corrente que a entrada do CLP vai ter que receber é o sensor ou o dispositivo de entrada que está mandando o sinal para a entrada analógica. Se o dispositivo de entrada manda um sinal de 4 a 20 miliamperes, a gente configura o nosso CLP, a entrada digital respectiva do nosso CLP, para receber esse sinal de 4 a 20 miliamperes. Se o dispositivo envia para o meu CLP um sinal de 0 a 20 miliamperes, a gente vai lá no software do nosso CLP, configura, por exemplo, a entrada digital AI1, a entrada digital 1 para receber um sinal de 0 a 20 miliamperes, porque o dispositivo analógico que vai estar conectado a essa entrada fornece para o CLP um sinal que vai de 0 a 20 miliamperes. E da mesma forma, um dispositivo que trabalha com menos 20 miliamperes a 20 miliamperes vai enviar um sinal com essa variação para a entrada do CLP. E o CLP deve estar configurado para receber este tipo de sinal. Tudo bem? E a entrada o tipo de sinal mais utilizado em corrente é o sinal analógico de 4 a 20 miliamperes. O sinal mais utilizado analógico em tensão é o sinal de 0 a 10 volts. A maioria dos dispositivos de entrada analógica dos CLPs trabalham com 4 a 20 miliamperes. Beleza? Então nós temos um sinal que fornece tensão analógica,
nós temos um sinal que funciona com corrente analógica. E temos um terceiro tipo de sinal que não vai trabalhar nem com tensão nem com corrente. Sinais de entrada que vão trabalhar direto com os sensores, o sensor cru, vamos dizer assim, o sensor na raiz. Ele não passa por nenhum tratamento de sinal para ser enviado para o CLP. Por exemplo, um termopar, ele é um sensor que gera um sinal em microvolts, milivolts. Quanto mais esquenta o termopar, quanto mais aumenta a temperatura, mais microvolts, mais milivolts ele manda de sinal. Então perceba que não é um sinal padronizado de menos 10 a mais 10, ou de 0 a 10, ou de 4 a 20, por exemplo. É um sinal em microvolts, muito pequeno. Então a maioria dos CLPs, eles não conseguem ler esse tipo de sinal. Alguns têm alguns módulos específicos para ler um sinal próprio, já direto do termopar, em microvolts, milivolts, mas a maioria não tem. E quando for um sensor de temperatura do tipo PT100, por exemplo, ou PT1000, eles vão gerar um sinal de resistência. E esse sinal de resistência varia de acordo com a variação da temperatura. E esse sinal de resistência tem alguns CLPs, principalmente o PT100, que já vem com uma saída própria para receber o sinal de resistência do PT100. Esse é mais comum ter CLPs que possuam o sinal de entrada em PT100. Inclusive o nosso S7314C, ele tem lá a entrada analógica AI5, que já é própria para receber um sinal de resistência de um sensor de temperatura PT100. Ele não recebe nem sinal em tensão analógica, nem em corrente analógica, recebe o sinal diretamente já em temperatura. Beleza, pessoal? Então nós temos esses três tipos de sinais que podem entrar na entrada analógica do CLP. Sinais de tensão analógica, corrente analógica ou sinais diretos de sensores. Dei exemplos aqui dos sensores de temperatura, mas podemos ter outros tipos de sensores que já tem o sinal próprio do sensor, que dependendo o CLP pode estar configurado para receber esse tipo de sinal. Mas os mais comuns são o de tensão de 0 a 10 volts, o de corrente de 4 a 20 mA, e quando falamos de sensores de temperatura, os sensores do tipo PT100, fornecendo resistência para a entrada analógica do CLP. Beleza? E como é que funciona o sinal analógico de tensão? Nós falamos que temos na tensão dois tipos, o de que vai de menos 10 volts a mais 10 volts, ou que vai de 0 a 10 volts. Aqui eu represento para vocês, meus alunos, o sinal que varia entre menos 10 e mais 10 volts. Ó. Tem um sinal que pode andar todo esse eixo Y verde aqui, ó, do mínimo até o máximo, do máximo até o mínimo, assumindo qualquer valor aqui na escala entre menos 10 e mais 10 volts. Pode ter menos 19, menos 18, menos 16, menos 14, menos 5, menos 2, menos 1, 0, 1, 5, 12, 18, aqui é menos 8, menos 6, menos 5, aqui 1, 2, 6, 8, 10. Vocês entenderam, pessoal? Acontece aí umas confusãozinhas porque já é tarde da noite, a gente continua gravando aula para vocês. Então vai de menos 10 até mais 10 volts, beleza? E como que esse sinal varia? Ele fica percorrendo, ora pode ser menos 9, ora menos 5, ora menos 6, ora 0, ora 1, ora 2, ora 5, ora 8, ora 9, ora 10, e fica variando de 10, passa pelo 0, menos 10,
passa pelo 0, 10 e toda essa faixa intermediária entre menos 10 e 10, qualquer um desses valores pode ser enviado pelo sinal analógico. Enviado se for para a entrada ou recebido se vier da saída do CLP. Porque tanto a entrada do CLP pode trabalhar com um sinal analógico de tensão de menos 10 a mais 10, como a saída do CLP pode fornecer um sinal analógico de tensão que varia entre menos 10 e mais 10 volts. Legal, pessoal? E como que esse sinal varia? Ele pode ir mais 10, pode ser, ó, percebam aqui a ponta descendo, pode ser menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 5, 8, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 10 e assim por diante. E qualquer valor intermediário. Aqui nós temos valores inteiros, mas pode ser 5,1, pode ser 9,9, pode ser 0,1, menos 8,8, menos 5,5, qualquer valor aqui, ó, que variar entre menos 10 e mais 10 vai ser aceito para esse nosso sinal analógico, tá? A precisão aqui do sinal analógico vai depender aí realmente da exatidão do meu dispositivo. Quanto mais preciso for o meu dispositivo, a resolução dele, quem vai determinar a precisão. Aí mais valores intermediários o nosso dispositivo de entrada ou saída analógica pode assumir. Então, quanto maior for a resolução do nosso dispositivo, mais preciso ele vai ser, tá bom? Uma outra ocasião aí no curso de comandos elétricos que eu vou montar uma aula mais completa sobre sensores para você, sobre dispositivos de entrada e saída. Como esse é um curso de CLP, pressupõe que vocês já passaram pelo curso de comandos elétricos e já conhecem tudo isso que eu estou falando. Estamos apenas revisando esse conteúdo, tudo bem? Mas eu sei que alguns vêm já de muito tempo sem estudar e alguns não tiveram a oportunidade de ver com detalhes esse assunto. Então eu trago uma revisão aqui sobre sinais analógicos para vocês, meus alunos. Beleza? O outro sinal que nós temos de tensão varia de 0 a 10 volts. Então, se ele varia de 0 a 10 volts, o mínimo da escala dele é 0. O máximo é 10 volts. Então, o meu sinal já não tem mais valores negativos. Menos 10, menos 8, menos 7. Não. O mínimo é 0. Depois 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Termina aqui em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termina em 10. A minha escala não está bem subdividida aqui, mas dá para entender que ele vai variar de 0 até 10 e pode reduzir de 10 até 0. Beleza? Como que isso seria? Seria aqui, ó, uma faixa de variação ao longo do tempo, que ora pode ser um valor entre 0 e 10, ora um outro valor entre 0 e 10, ora um outro valor mais próximo de 10, e ora o próprio 10. Não passa de 10 e nem pode ser menos que 0. Vai variar exatamente nessa faixa entre 0 e 10. Beleza? E como que o nosso sinal analógico ficaria? Ficaria assim, ó, a variação 10, 5, 2, 1, 0, 0,1, 1,5, 5,8, 9,7. Qualquer valor que tiver entre 0 e 10 vai ser a nossa variação. 5, 2,22, 9,9999. Depende da resolução e da precisão. Quanto mais preciso for o meu instrumento, o meu equipamento, mais casas após a vírgula, mais algarismos significativos ele pode ter e mais preciso vai ser o meu instrumento. Beleza? Então, nós temos, no caso de sinal analógico de tensão, apenas esses dois são os mais utilizados pelos CLPs. O de menos 10 a mais 10 volts e o de 0 a 10 volts. Sendo que esse de 0 a 10 volts
é o que é muito mais utilizado quando a gente fala de instrumentos de entrada e saída nos CLPs. O menos 10 a mais 10 também é utilizado, porém muito menos do que o 0 a 10. A maioria dos equipamentos, dos dispositivos que trabalham na entrada ou saída analógica do CLP, quando for uma sinal em tensão, vão trabalhar com 0 a 10 volts. Vão trabalhar com um gráfico nesse estilo de variação. Beleza, pessoal? E quando for um sinal analógico de corrente? Lembra que eu falei aí há minutos atrás para vocês que quando é corrente nós temos 3 escalas de variação, de menos 20 a mais 20 mA, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA. Então, nós temos o de menos 20 a mais 20 representado aqui, ó, menos 20 até mais 20. Qualquer valor nessa faixa aqui de variação pode ser assumido, pode ser um sinal enviado para o meu CLP. O dispositivo de entrada pode enviar para o CLP, por exemplo, 2 mA, 8 mA, 14 mA e assim por diante, menos 6 mA, menos 18 mA e menos 20 mA. Parou aqui. Menos 21 não manda, menos 22 não manda, menos 25 não manda, é só de menos 20 até mais 20 mA. Beleza? E de forma parecida com a tensão elétrica, vai ficar variando aqui ao longo do tempo nessa faixa. Ora ele sobe na escala, ora desce na escala. E a nossa senoide ficaria como aqui o nosso sinal analógico. Olha o nosso sinal analógico. Ele vai desde lá, ó, menos 20, passando por todos os valores intermediários até chegar no mais 20. Pode ser qualquer valor aqui, ó, 10 mA, menos 16 mA, menos 8, mais 18, mais 5 mA, menos 12 mA, menos 20, fica o tempo todo aqui, ó. Então o nosso dispositivo de entrada pode mandar qualquer um desses valores ao longo do tempo. Beleza? Não é que ele vai ficar o tempo todo alternando entre o máximo e o mínimo, não. Só estou mostrando aqui que ele pode trabalhar nessa escala. Uma hora pode ser que mande menos 5, uma hora pode ser que mande mais 20, uma hora pode ser que mande mais 10, uma hora pode ser que mande menos 16. Então, toda essa escala aqui de menos 20 a mais 20, o equipamento de entrada analógica pode enviar para o CLP, ou o equipamento de saída analógica pode receber do nosso CLP. Beleza? E o próximo que nós temos é a escala de variação, ó, de 0 a 20 mA. De forma muito parecida com a tensão, nós temos o mínimo partindo de 0. Lembra que em tensão nós tínhamos o máximo em 10 volts? Agora o máximo em corrente é 20 mA. Então o dispositivo de entrada pode enviar para o CLP uma corrente que vai de 0 mA até 20 mA. E o CLP pode enviar através de sua saída analógica para o atuador de saída, para o dispositivo de saída analógica, um valor de corrente que pode ser no mínimo 0 mA e no máximo 20 mA. Então toda essa faixa aqui de escala entre 0 mA e 20 mA pode ser fornecido pelos nossos dispositivos de entrada para a entrada digital do nosso CLP, ou fornecido pelo CLP através de suas saídas analógicas para os nossos dispositivos de saída que trabalham com sinal analógico de 0 a 20 mA. Beleza? E como ficaria aqui o nosso sinal analógico variando, alternando entre 0 mínimo e 20 o máximo mA. Nós temos aqui, ó, 0 mA, 4 mA, 10 mA, de repente chegou a 20, 18, 10.5,
2, aqui ó, 2.2, 4.6, 10.5, 10.6, qualquer valor aqui, inclusive com casas decimais, pode ser assumido ou enviado pelo nosso dispositivo de entrada analógica para o nosso CLP na sua entrada digital, ou enviado pelo CLP através de sua saída digital para o dispositivo de saída que trabalha com corrente analógica. Beleza, pessoal? E aqui em terceiro lugar nós temos a faixa mais utilizada. A maioria dos instrumentos analógicos que fornecem corrente vão fornecer uma corrente para o CLP de 4 a 20 mA. 0 a 20 existe, mas é menos usado. Menos 20 a mais 20 também existe, porém é menos usado. Agora, a maioria dos instrumentos vão trabalhar ou com 0 a 10 volts ou com 4 a 20 mA. E perceba que a minha escala agora, o mínimo está deslocado de 0. Começa em 4 mA e vai até 20 mA. E durante toda essa faixa aqui pode haver qualquer valor assumido. Eu posso assumir aqui uma hora 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,50, 4,100, 4,999, depende da resolução e precisão do meu instrumento. Mas pode chegar aqui, 19,9999, 20 mA. Então, o instrumento que estiver mandando a corrente que vai ser determinado qual a precisão de corrente que vai mandar. E também lá na entrada do CLP vai ter a resolução da entrada, vai ter a precisão da entrada do CLP, o quanto ela vai aceitar realmente de precisão. Beleza? E aí nós temos aqui o nosso sinal variando entre 4 a 20 mA. O equipamento trabalha com qualquer valor, com muitos valores intermediários entre 4 mA e 20 mA. Beleza? Pode assumir o máximo 20, qualquer valor intermediário e o mínimo 4. E esse é o tipo de sinal analógico em corrente mais utilizado. Beleza, pessoal? Deu para entender bem aí a diferença do sinal digital, do sinal analógico? Nós vimos aqui então que nós temos dois tipos, aqui nesse resumo, dois tipos de sinais analógicos de tensão mais utilizados, o menos 10 a mais 10 volts, ou de 0 a 10 volts, que é o mais comum encontrarmos, e de corrente os três tipos, sendo que o mais comum é o de 4 a 20 mA. Beleza? Nos sensores de temperatura, os mais comuns que a gente vai encontrar trabalhando direto com o sensor, sem trabalhar com escala de tensão ou corrente, direto com a escala vai ser o PT100, que é resistência, ou PT1000, pouco, mas também existe. O PT100 é o mais usado. Os demais sensores de temperatura ou outros sensores sempre vão ter um transmissor acoplado ao sensor. Esse transmissor vai transformar o sinal puro do sensor, o sinal original do sensor, em um sinal de tensão analógica ou de corrente analógica. Normalmente os transmissores pegam o sinal puro dos sensores de temperatura e transformam em 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA. E é esse sinal que ele manda pro CLP. Mas também tem alguns casos, alguns CLPs que aceitam direto o valor de resistência do PT100 sem precisar ser transformado por um transmissor. Legal? Então, quem são os dispositivos de entrada que trabalham com sinal analógico? Todo dispositivo que fornece um sinal, um desses tipos de sinal analógico, um desses tipos de sinais analógicos,
Qualquer dispositivo que forneça um sinal analógico vai ser um dispositivo que trabalha em uma entrada analógica, beleza? Temos aqui um exemplo, pessoal. Imaginem aqui, ó, um sensor de temperatura, ó. Imagina um sensor de temperatura aqui, ó. Por exemplo, nós temos esse sensor de temperatura aqui, ó, medindo menos de 100 graus até mais 500 graus. O que acontece? Esse sensor ele gera um sinal próprio do sensor, pode ser em microvolts se for um termopar, pode ser em resistência se for um PT100, e aí ele manda esse sinal para o transdutor. Olha aqui a plaquinha do transdutor, ele vai ter um sinal de entrada de PT100 e vai ter um sinal de saída out de 4 a 20 mA. Poderia ter um sinal de saída de 0 a 10 volts. Nesse caso, nós temos de 4 a 20 mA. Então, imagina que esse sensor de temperatura, ele trabalha, ele faz leitura de temperatura que vai desde menos 100 graus, lá bem frio, negativo, até mais 500 graus Celsius. Então, a faixa de leitura de temperatura desse sensor é de menos 100 a mais 500. Acima de 500 graus ele não mede, e abaixo de 100 graus negativo ele não mede. Então ele trabalha só com menos 100 a mais 500 graus Celsius. Então ele vai variar aqui, ó. Hora vai estar com menos 100, menos 99, menos 80, 0 graus Celsius, 10 graus, 20 graus, 50 graus, 100 graus, 300 graus, 400 graus, 500 graus Celsius. Isso aqui é a grandeza física real, é a temperatura, é o que a gente sente de calor, é o que o sensor sente de temperatura aqui na ponta aqui do seu sensor. E aí esse sinal aqui de temperatura vai ser convertido para um sinal de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA. Nesse caso, 4 a 20 mA. E como que isso funciona, pessoal? Se for um sinal de tensão de 0 a 10 volts, nós temos aqui, ó, quando estiver com menos 100 graus, o sensor, o transmissor ligado ao sensor vai mandar 0 volts. Ou se for corrente, 4 mA. Então, menos 100 graus representa 0 volts ou 4 mA. E à medida que vai aumentando a temperatura, quando ele chegar em 500 graus, que é o máximo do sensor, ele manda o máximo da tensão, 10 volts, ou manda o máximo da corrente, 20 miliamperes. Beleza? O mínimo da temperatura é o mínimo de tensão, o mínimo de corrente. O máximo da temperatura é o máximo de tensão e o máximo de corrente. E se a temperatura cair até a metade, por exemplo, 200 graus Celsius, ele manda também a metade da tensão, 5 volts. E quando for nesse caso que é de corrente, ele vai mandar para a gente lá para o nosso CLP, para a entrada analógica, a metade da corrente, 12 miliamperes, a metade dessa faixa de escala de 4 a 20 miliamperes. Beleza? Deu para entender? Então, à medida que vai variando a minha temperatura, quando estiver menos 100 graus, se for um transmissor que converte em tensão 0 a 10 volts, está em menos 100 graus, manda 0 volts. E se for um sensor que converte, que é esse caso, de 4 mA a 20 mA, com menos 100 graus, que nós chamamos que é o mínimo de temperatura do sensor, que é o fundo de escala de medição do sensor, ele manda o fundo de escala de transmissão de corrente, do sinal de corrente, 4 mA. Quando está com 50 graus, ele manda proporcionalmente, 2,5 volts ou 8 mA. Quando vai para metade, 200 graus, esquentou, agora ele manda mais tensão, 5 volts ou mais corrente,
12 miliamperes. E o CLP que está recebendo aqui, ó, a entrada digital do CLP está recebendo o sinal em tensão ou o sinal em corrente. Se esse aqui manda corrente, a gente vai configurar a entrada que ele estiver ligado lá dentro do software para receber o sinal de corrente de 4 a 20 miliamperes. Se ele esquentou um pouquinho mais, 350 graus, quando estiver trabalhando com tensão, ele manda um pouquinho mais, 7,5 volts. Quando estiver trabalhando com corrente, manda um pouquinho mais, 16 miliamperes. Até que ele estoura aqui, ó, a escala máxima, o fundo de escala positiva aqui, ó. E aí, se ele leu 500 graus, ele manda 10 volts pro CLP. E quando for corrente, o máximo de corrente, o máximo de temperatura, o máximo de tensão, o máximo de corrente, 20 miliamperes. Então, uma variação de menos 100 graus a mais 500 graus vai ter uma variação proporcional de 0 volts a 10 volts, ou uma variação proporcional de 4 miliamperes a 20 miliamperes. Beleza, pessoal? É assim que qualquer dispositivo de entrada analógica vai mandar o sinal analógico para a entrada analógica do nosso CLP. Beleza? E aqui nós temos os exemplos de alguns dispositivos de entrada que trabalham com sinal analógico, ok? Por exemplo, nós temos esse sensor de pressão. Então, os sensores de pressão, a pressão, pessoal, não é uma grandeza física que assume apenas dois valores. Ou é 0 ou é 1. Não, ela tem vários valores de pressão. Dependendo da escala, se for trabalhar em bar, pode ter 1 bar, 2 bar, 3 bar, pode ter 10 bar de pressão. Então vai ter várias escalas entre o mínimo e o máximo da pressão que tem no nosso processo. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, esse sensor trabalhando aqui, ó, de 0 a 100 bar. Ele faz uma leitura de 0 a 100 bar. E ele fornece aqui, ó, na saída dele, um sinal analógico de 0 a 10 volts. E aí esse sinal analógico de 0 a 10 volts vai ser conectado a alguma entrada analógica do CLP. A gente configura a entrada para receber sinal de entrada de tensão e coloca qual que vai ser a escala, 0 a 10 volts. Nós temos aqui esse sensor de nível que vai enviar um sinal de corrente, um sinal analógico de 4 a 20 miliamperes. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, os sensores de temperatura mais transmissor. Vai mandar sinal que pode ser de 0 a 10 ou 4 a 20. Nesse caso, ele manda um sinal de 4 a 20. E nós temos aqui os sensores de temperatura sem o transmissor. O PT100, por exemplo, já mandando um sinal direto de resistência para a entrada do meu CLP. Beleza? Nós temos mais alguns exemplos aqui, ó, de dispositivos de saída que trabalham com sinal analógico. Quem são? São todos os dispositivos que trabalham com controle de intensidade. Agora nós não temos mais aqui um dispositivo de saída digital que ou somente está ligado ou desligado, ou está funcionando ou não está funcionando. Não. Agora, por exemplo, o contator, que era um exemplo de saída digital, o contator sempre está ligado ou desligado. A bobina do contator está energizada ou desenergizada. Quando é uma saída analógica, o dispositivo vai ter um controle de intensidade, como por exemplo, pessoal, essa lâmpada, ó, percebam que ela varia a intensidade. Nesse caso, a lâmpada não está funcionando mais com um
liga, desliga, lâmpada ligada ou desligada apenas. A luminosidade da lâmpada está variando de 0% o mínimo até 100% o seu máximo. Chegou no brilho máximo em 100%, reduz 75%, 50%, 25%, quase apagando, 0% apagou. Ou ela pode sair de 0, 25, 50, 75, 100%. E qualquer valor aqui, eu percebo entre 100 e 75 está sumindo. Ó. Qualquer valor entre 0 e 100, a nossa escala está subdividida aqui de 25, mas é 0,1, 0,2, 25, 26, 27, 50, 55,5, 75, 100, 99,8, qualquer valor aqui, ó, entre 0 e 100, esse dispositivo de saída analógica, esta lâmpada dimerizável, por exemplo, que é uma lâmpada que tem controle de intensidade, faz parte dos dispositivos de saída analógica, diferente da outra lâmpada que apenas acendia e apagava. Era um dispositivo de saída digital. Nesse caso, que ela tem controle de intensidade, é um dispositivo de saída analógica. Beleza, pessoal? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos alguns outros exemplos de dispositivos de saída que trabalham com sinal analógico. Desculpa aqui o erro de digitação, mas é sinal analógico. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um inversor de frequência que vai receber um sinal analógico vindo da saída analógica do CLP, que nós já sabemos que pode ser de 0 a 10 volts, pode ser de 4 a 20 miliamperes ou outros valores. E aí esse sinal analógico que sair do CLP vai chegar na entrada analógica do inversor, e com esse sinal analógico variando de 0 até o máximo, passando por várias intensidades diferentes, vai controlar a velocidade do meu motor. Diferente lá do contador que vai só ligar ou desligar o meu motor, não, o inversor de frequência ele vai controlar de 0 até a velocidade máxima do motor. Vai sair de máxima até a velocidade que ele quiser, parar em 50%, 25%, 30% e voltar para 0 novamente. Então é a saída analógica do CLP que controla a entrada analógica do meu inversor de frequência, e o inversor de frequência controla a velocidade do meu motor de corrente alternada. Beleza, pessoal? A mesma coisa vai acontecer com os servoconversores ou servodrives no controle de posição e velocidade de servos motores. O nosso CLP, através de sua saída analógica, controla esse dispositivo que trabalha com sinal analógico. Então, a saída analógica, por exemplo, de 0 a 10 volts do CLP, vai ser conectada a uma das entradas analógicas do servoconversor, que recebe um sinal de 0 a 10 volts. E aí o CLP vai variando de 0 a 10 a saída, e ele vai recebendo essa variação de 0 a 10 a entrada. Ele saberá em qual velocidade deverá girar o servomotor ou em qual posição o eixo deverá parar para movimentar o nosso equipamento. Beleza, pessoal? Temos aqui mais um exemplo, válvula proporcional. É uma válvula que vai controlar fluxo ou pressão em sistemas hidráulicos, beleza? A válvula não vai ficar trabalhando em on-off apenas, liga e desliga. Ela vai proporcionalmente abrir ou fechar a sua passagem de 0 a 100%, variando de acordo com o sinal analógico que ela receber. Beleza? E para fechar nossa aula, nós temos mais 3 exemplos de saída que funcionam com sinal analógico. Os indicadores analógicos, que mostram valores do processo, né? Pode mostrar o quanto uma variável do processo está se alterando, por exemplo, de 0 a 100%.
Você pega um sinal analógico de 0 a 10 volts, por exemplo, e você vai variar aqui, ó, vai mudar a escala dependendo do que está acontecendo lá no seu processo. Nós temos controladores de temperatura que também vão receber sinal analógico lá da saída do CLP e ser comandados analogicamente para controlarem temperaturas de equipamentos. Temos módulos de potência para ligar aí bancos de resistências, ligar resistores, aquecimentos de fornos industriais. Então vai trabalhar diretamente no controle de aquecimentos de estufas, fornos, e o aquecimento não vai ser ou está frio ou está quente, não, vai estar com 5 graus, 10 graus, 50 graus, 100 graus, 200 graus. Então é um controle do tipo analógico que o CLP vai estar mandando por sua saída analógica um sinal analógico, entrando na entrada analógica do módulo de potência e controlando a intensidade de aquecimento dos meus equipamentos. Beleza, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula número 9. Que legal! Agora a gente finalizou de uma vez por toda a parte de hardware e a parte de sensores e sinais digitais e analógicos. Em nossa próxima aula, a aula de número 10, a gente começa agora a abrir para vocês o software de programação da Siemens. O TIA Portal é um mundo gigante dentro daquele software que a gente vai usar tanto para programar CLPs como até para comandar aí, ó, servoacionamentos de grandes máquinas e até também para fazer acionamento e controle de robôs industriais. Tudo está dentro do TIA Portal. E na nossa aula 10 a gente começa a conhecer o nosso software. Não percam, pessoal, porque essa primeira aula apresentando quem é o TIA Portal vai ser muito esclarecedora para a gente não estar numa floresta sem um mapa. Quando você abrir o software, você vai saber do que se trata e vai saber em que está se metendo. Beleza, pessoal? Desejo a todos aí um ótimo dia. Foi muito bom estar com vocês novamente e até a próxima aula. Fica aí com vocês o meu muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima.